Fala galerinha, tudo bem? Bom, essa é a nossa quarta videoaula dessa semana, no qual a gente vem fazendo uma revisãozinha para prova AV1 de vocês. Essa avaliação, essa nossa primeira avaliação anual de matemática, ela envolve alguns conceitos já estudados lá na apostila 1, ok? Um desses conceitos é o sistema indo-arábico, que é o nosso sistema de numeração. Vamos dar uma revisada nos pontos mais importantes desse sistema e fazer alguns exercícios para fixar esses pontos mais importantes, ok? Bom, esse sistema de numeração indo-arábico, ele foi um sistema juntado, beleza? Por duas culturas, pelos hindus e também os árabes, beleza? Eles, na verdade, foram os que divulgaram para o mundo esse sistema indo-arábico. Mas, resumindo, é o sistema que a gente utiliza hoje. Show? Esse sistema, ele é composto por 10 algarismos. Dentro desses 10 algarismos, eu consigo formar todos os nossos números conhecidos hoje. E nesses 10 algarismos, eu vou de 0 a 9. Importante dizer que os 10 algarismos não começam no 1. Ah, Tainara, mas se começa do 0, eu tenho mais de 10 algarismos. Não. Percebo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Se você contar do 0 ao 9, eu terei 10 algarismos. Por esse detalhe, por esse sistema indo-arábico possuir 10 algarismos, ele também é apelidado, ele também é chamado de sistema decimal. Beleza? Por esse fator de ter 10 algarismos. Todos os números que a gente conhece hoje são formados por esses 10 algarismos. Por exemplo, o número 1438. Ele é formado pelo algarismo 1, pelo algarismo 4, pelo algarismo 3 e pelo algarismo 8. Óbvio que cada um desses algarismos tem um valor posicional diferente. A gente vai estudar um pouquinho sobre valor posicional daqui a pouco. Mas todos os números que nós conhecemos, eles são formados por esses algarismos. Galera, um detalhe. A gente fala muito sobre algarismos e dígitos nessas nossas videoaulas. Dígito e algarismo é a mesma coisa, ok? Eu posso chamar esse um aqui de dígito ou eu também posso chamar ele de algarismo. Quando eu falar de número, há uma grande diferença de número e algarismo. O número é o 1438. Os algarismos que compõem esse número são algarismo 1, algarismo 4, algarismo 3 e algarismo 8, ok? Mas o número é o 1438, beleza? É importante a gente dar atenção a esse detalhe, a essa diferença, porque em algumas questões eu falo número e falo algarismo, beleza? E se você confunde uma coisa com a outra, você acaba respondendo a questão de maneira errada, ok? Então, algarismo é cada dígito que compõe o número, tudo bem? Então, vamos lá. Outro detalhe sobre esse sistema indo-arábico, que a gente apelida de sistema decimal, são os agrupamentos. A cada agrupamento, ou seja, a cada grupo de quantidades de 10 unidades, a gente tem um outro agrupamento. Por exemplo, 10 unidades equivale a uma dezena. Então, eu dizer 10 unidades e uma dezena representam a mesma coisa, ok? Se eu, por exemplo, for num mercado ou num sacolão ou coisas do tipo e pedir 10 unidades de ovo, é o mesmo do que pedir uma dezena de ovo, ok? Uma dezena equivale a 10 unidades. Consequentemente, 10 dezenas vai valer, né, uma centena, ok? 10 unidades equivale a uma dezena, 10 dezenas equivale a uma centena, ok? Um exemplo absurdo aqui também, né? Já que eu dei o exemplo do ovo aqui em cima. Eu ir ao mercado ou ir ao sacolão e pedir 10 dezenas de ovo equivale a pedir uma centena de ovo. Ou seja, eu vou ter aqui 100 ovos, beleza? Aqui em uma dezena eu terei 10 ovos. Show? Eu tô dando um exemplo de ovo aqui pra gente poder entender melhor, ok? O agrupamento de 10 unidades equivale a uma dezena. O agrupamento de 10 dezenas equivale a uma centena. O agrupamento de 10 centenas equivale a uma unidade de milhar, ok? E assim por diante. 10 unidades de milhar equivalem a
uma unidade de milhão e assim por diante. O nosso sistema decimal, ele é formado por agrupamentos desse tipo. Tudo bem? Um outro detalhe bem importante nesse nosso sistema decimal são as classes. A cada 3 dígitos dentro de um número, pequeno ou grande qualquer, a cada 3 dígitos eu componho uma classe. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um número muito grande. Esse número, ele é o 22 bilhões, 341 milhões, 454 mil e 897. Esse é um número absurdamente grande. Eu desmembrei esse número para a gente entender. Desmembrei de uma forma aqui bem coloridinha para a gente poder entender sobre as classes. A cada 3 dígitos, a cada agrupamento de 3 dígitos no número, começando lá do final, eu tenho uma classe diferente. Então, a primeira classe é o agrupamento dos 3 últimos dígitos do número, os 3 últimos algarismos do número, ok? Esse 897, ele faz parte da classe das unidades simples, ok? O nome das classes sempre esse, ok? E ela continua assim por diante, mas é importante a gente estudar pelo menos até o bilhão e 1 milhão, ok? Bom, as classes são agrupamentos de 3 dígitos, começando lá do final. Os 3 últimos dígitos fazem parte da classe das unidades simples. Os próximos 3 dígitos fazem parte da classe de milhar. Os próximos 3 dígitos fazem parte da classe do milhão. E os próximos 3 dígitos fazem parte da classe do bilhão. Aqui, nesse número, eu só tenho 2 dígitos que fazem parte da classe do bilhão. Mas é importante a gente citar que a cada 3 dígitos eu tenho uma classe diferente, começando lá do final do número, ok? A cada 3 dígitos eu tenho uma classe diferente. A gente vai fazer um exercício nessa videoaula que vai pedir para que eu identifique a classe de um dos dígitos desse número aqui, ok? Para a gente identificar a classe de um dos dígitos é fácil. É só a gente contar de 3 em 3, de trás para frente, ó. 3 dígitos, esses fazem parte da classe de unidade simples. Mais 3 dígitos, esses 3 fazem parte da classe de milhar. Mais 3 dígitos, esses 3 fazem parte da classe do milhão, ok? Então, um exemplo, ok? Se eu te pedir a classe do dígito 4, qual que é a classe desse dígito 4 aqui? Bom, a gente só vai contabilizar de 3 em 3. Esse 4, ele faz parte, ó, da classe do milhão. Então, a classe desse dígito 4 dentro desse número enorme é a classe de milhão, ok? Essas classes continuam do trilhão e assim por diante. Mas pra gente é importante saber pelo menos a classe do milhão. Eu coloquei uma a mais aqui, mas pra gente é importante a gente saber até a classe do milhão, ok? E a gente entender que a cada agrupamento de 3 dígitos dentro do número tem uma classe diferente. Sempre nessa ordem. Classe das unidades simples, classe de milhar, classe de milhão e classe de bilhão, ok? Vamos para a próxima folhinha. Bom, aqui eu vou apresentar para vocês apresentar não, né? Que isso já foi visto em sala de aula. A gente vai relembrar mais 2 conceitos, o de ordens e de valor posicional. A ordem está diretamente ligada à classe, ok? A ordem é aquela famosa unidade, dezena, centena. Dentro de cada classe que eu apresentei anteriormente, existe a unidade, dezena e centena, dentro de cada uma daquelas classes, ok? O que vai diferenciar os dígitos no número serão as ordens dentro de cada classe. Cada número só possui uma unidade simples, ou uma dezena simples, ou uma centena simples. Cada número só possui uma unidade de milhar, uma dezena de milhar, uma centena de milhar. Isso aqui é o que diferencia cada dígito, ok? É como se fosse o endereço de cada dígito dentro do número, beleza? Bom, aqui eu coloquei o exemplo de 81.343.527, ok? A gente sabe que o agrupamento de cada 3 dígitos forma uma classe diferente. Porém, dentro daquela classe, cada dígito tem a sua função, cada dígito tem a sua ordem. Eu até separei aqui por cor para a gente não confundir, beleza? Esses 3 últimos dígitos, como visto anteriormente, fazem parte da primeira classe, que é a classe das unidades simples. Esses 3 outros dígitos, que está em roxo,
faz parte da classe de milhar. Esses outros dois aqui, ó, acabou não completando 3 dígitos, mas esses dois últimos dígitos fazem parte da classe de milhão, beleza? Galera, vamos começar lá do final. Esse 7, ele é a ordem dele, né? É a unidade simples. A contagem da ordem é sempre de trás para frente. A unidade simples é a primeira ordem desse número grandão, ok? É a unidade simples, primeira ordem. A segunda, esse 2 aqui, ó, esse dígito 2, ele faz parte ele é, na verdade, a dezena simples. É a ordem da dezena simples. Ele é a segunda ordem desse meu número. Lembrando que a contagem é sempre de trás para frente, tá? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e assim por diante. Ó. Os números estão aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. É importante a gente dizer que essa contagem, essa nomenclatura, ela começa de trás para frente. Show? Olha aqui para esse dígito 5. Ele faz parte da centena simples. É a terceira ordem de um número, a centena simples. Ok? Olha para esse dígito 3. Percebam que tem outro dígito 3 aqui no número, beleza? Só que eu tô falando desse dígito 3 aqui, ó. Ele faz parte da unidade de milhar. É a quarta ordem de um número. O número 4, ele faz parte da dezena de milhar. É a quinta ordem de um número. Esse número 3 faz parte da centena de milhar. É a sexta ordem de um número. Beleza? Vamos mudar de classe agora, ó. Esse dígito 1, ele faz parte da unidade de milhão. É a sétima ordem de um número. Esse dígito 8, ó, ele faz parte da dezena de milhão. É a oitava ordem de um número. Show? Se eu tivesse um outro dígito aqui, ó, ele faria parte da centena de milhão, que é a nona ordem de um número. Ok? E assim por diante. Tranquilinho até aí? Essa contagem da ordem começa de trás para frente e também a nomeação, a nomenclatura de cada dígito começa de trás para frente. Sempre nessa ordem. Unidade, dezena, centena. Beleza? Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Cada classe possui uma unidade, dezena e centena. Tudo bem? Bom, o próximo conceito é o valor posicional. Muito simples esse aqui, ó. Presta atenção. Esse daqui, eu dei um exemplo do número 834.765. Quando eu te pedir o valor posicional de um número, eu quero que você diga para mim quem ele representa no número, desmembrando esse número grandão, ó, dessa forma. Vou dar um outro exemplo aqui, no meu rascunho. O número... Esse próprio número aqui, ó, 1438. Esse cara, ele é o 1000... mais 400, mais 30, mais o 8. Ok, ó? 1000 mais 400, mais 30, mais 8. Eu aqui tô decompondo o número, beleza? Eu tô desmembrando ele. Se a gente realizar essa soma, a gente vai voltar para o 1438. Desmembrando esse número, eu obtenho essa decomposição aqui. Cada dígito no número tem um valor posicional. O valor posicional de cada dígito é justamente essa decomposição. Qual é o valor posicional do dígito 1 nesse número? 1000. Qual é o valor posicional do dígito 4 nesse número? 400. Qual é o valor posicional do dígito 3 nesse número? 30. Qual é o valor posicional do dígito 8 nesse número? É o próprio 8. Beleza? Aqui eu coloquei um outro exemplo, ó. 834.765. Qual é o valor posicional do dígito 5? 5. Qual é o valor posicional do dígito 6? 60. Qual é o valor posicional do dígito 7? 700. Qual é o valor posicional do dígito 4 aqui? 4.000. Qual é o valor posicional do dígito 3 aqui, ó? 30.000. Qual é o valor posicional do dígito 8 aqui? 800.000. Tudo bem? Tranquilinho até aí? Bom, vamos fazer alguns exercícios agora. Galerinha, esse exercício número 1 diz o seguinte: determine, respectivamente, a classe, ordem e o valor posicional dos algarismos destacados. Aqui eu coloquei exercícios do item A até o I,
beleza? E eu destaquei em azul os dígitos que eu quero que você me responda isso aqui. Essa palavra respectivamente, ela tem a ver com a resposta deve estar na ordem. Primeiro a classe, a ordem, depois o valor posicional, ok? Com a ajuda da régua, eu vou colocar a resposta aqui, ó, retinha, tudo bem? A régua vai servir só para isso aqui nessa minha questão. E um outro detalhe, eu aconselho que você pause o vídeo no momento, tente resolver esses exercícios sozinho, depois retorne para conferir a resolução e o resultado, ok? Vamos lá. Letra A, o número é 1231. O dígito em questão é o dígito 2. Então, primeiro, qual é a classe do dígito 2? Bom, se ele faz parte dos 3 últimos dígitos, é a classe das unidades simples. Ok? Botar ponto porque a primeira resposta acabou. Eu quero a ordem. Qual é a ordem? Bom, a gente já sabe aqui que faz parte da classe das unidades simples. A ordem desse dígito é a centena. Ok? Vou colocar aqui entre parênteses terceira. Essa é a terceira ordem, beleza? Show. Ponto, porque eu respondi a segunda pergunta, né? E o valor posicional. Fácil. O valor posicional do 2, nesse caso aí, é o 200. Tranquilinho? Respondido o que eu queria. É dessa forma que a gente vai realizar a questão. Show? Vamos lá. Letra B. Eu aqui tô falando do número 84.315.201. Show? Vamos lá. Esse 1 aqui, esse dígito 1, ele faz parte também, ó. Se ele tá dentro do agrupamento dos 3 últimos dígitos, ele faz parte da classe das unidades simples. Ponto. Qual é a ordem dele? Fácil, unidade. E a unidade é a primeira ordem de um número. E qual é o valor posicional dele? Simples, é o próprio 1. Show? Entenderam como eu quero que vocês respondam essa questão? É muito simples, né? Letra C, esse é o número 38.527. Show? Primeira classe. Qual é a classe desse dígito 3? Bom, agrupamento de 3. Primeiro agrupamento de 3 já foi feito. Segundo agrupamento de 3 é esse 38 aqui. Show? Então, esse cara faz parte da classe de milhar. A ordem. Percebam que dentro da classe de milhar, ele faz parte da ordem dezena. Show? Então, esse cara daqui é a dezena. Ah, dezena. Essa dezena, no caso, ó, é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem. Essa dezena é a quinta ordem, a dezena de milhar. Show? Pontinho. E o valor posicional desse 3 é o 30.000. Show? Galera, um detalhe bem importante, ok? Eu aqui na ordem, eu tô escrevendo apenas centena, unidade, dezena. A forma correta de escrever a ordem é centena simples, unidade simples, dezena de milhar. Essa é a forma correta de se escrever a ordem. Porém, como na questão eu tô te pedindo a classe antes de dizer a ordem, se eu falo para você que esse dígito 2 faz parte da classe das unidades simples e a ordem é a centena, fica muito claro na questão que essa é a ordem da centena simples, ok? Mas isso só acontece nesse exercício porque antes de te pedir a ordem, eu pedi a classe daquele dígito. Então fica claro de qual centena eu estou falando.
Show? Mas em uma outra questão, onde eu te peço apenas a ordem, é necessário você escrever centena simples, unidade simples, dezena de milhar. Tranquilinho? Vamos continuar. Letra D, 14.328. O dígito em questão é o 4. Primeiro, esse 4 faz parte de qual classe? Vamos lá. Agrupamento de 3. Essa daqui é a classe das unidades simples. O próximo agrupamento, classe de milhar. Então, vamos escrever aqui, ó. Bom, qual é a ordem? Unidade. Unidade de milhar. Essa unidade de milhar, ó, 1, 2, 3, 4. É a quarta ordem de um número. Show? E o valor posicional desse cara nesse número é o 4.000. Show? Muito tranquilinho esse exercício, né? Letra E, número 71. O dígito é o dígito 7. Bom, não chegou nem a agrupar 3 dígitos, né? Fica claro que esse dígito 7 faz parte da classe das unidades simples. Então, vamos lá. Classe das unidades simples. Show! A ordem desse dígito 7, né, a ordem dele é a dezena. Essa dezena simples faz parte da segunda ordem. Ela é a segunda ordem de um número. E o valor posicional do 7 aqui é o 70. Show? Letra F. Esse aqui é o número 8.143.587. Bom, juntando os agrupamentos de 3. Primeira classe, segunda classe, terceira classe. Esse dígito 8, né, faz parte da classe de milhão. Show? Bom, classe de milhão, a ordem dele é a unidade de milhão. Essa unidade de milhão, ela é a 7ª ordem de um número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela é a 7ª ordem de um número. E o valor posicional desse cara é o 8 milhões. Beleza? Vamos lá, o próximo. Esse aqui é o número 7.721.727. Esse 7 aqui, ó, analisando os agrupamentos. Primeira classe, segunda classe. Esse dígito 7 faz parte da classe de milhar, que é a segunda classe. Bom, a ordem desse dígito 7 é a centena, centena de milhar. A centena de milhar, ela é a 6ª ordem de um número, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6ª ordem de um número. E o valor posicional desse cara, desse 7, é o 700.000. Beleza? Vamos lá, penúltima questão. Esse número aqui é o 841.875.441. Esse dígito 4 aqui, ó, analisando os agrupamentos de 3, ele faz parte da terceira classe, que é a classe de milhão. Show? E esse dígito 4, dentro da classe de milhão, tem a ordem das dezenas. Então, a ordem dele, dezena. Essa dezena de milhão,
ela faz parte, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. É a oitava ordem de um número. Beleza? E o valor posicional desse 4 é o 40 milhões. Beleza? Por último, saideira. Esse é o número 341.735. Esse dígito 3, esse dígito 1, ele tá, ó, no segundo agrupamento de 3 dígitos. Então, ele faz parte da classe de milhar. Vou escrever aqui. Classe de milhar. Bom, qual é a ordem dentro da classe de milhar desse dígito 1? Ele faz parte da ordem das unidades. Ele é a unidade de milhar. E a unidade de milhar, ela é a quarta ordem de um número. 1, 2, 3, 4. Quarta ordem de um número. E, por fim, o valor posicional desse dígito 1 é o 1000. Beleza? Muito tranquilinha essa questão, né? Show?